Olá, bem-vindos de volta. Hoje o nosso mergulho é num tema, olha, fascinante do mundo DeFi. Pools de liquidez. Já deu para ver que o material é denso. Oi. Pois é, um assunto-chave, né? Essencial para entender como funciona boa parte das finanças descentralizadas hoje. Exato. E a nossa missão aqui é aquela de sempre. Pegar esse monte de informação, destilar, separar o que é importante do que é só ruído. Vamos tentar entender o que são essas pools, como elas funcionam na prática e, claro, os ganhos e os perigos. Preparados? Com certeza. As pools são a espinha dorsal das exchanges descentralizadas, as DEX. Sem elas, a negociação sem intermediários, como a gente conhece no DeFi, seria bem diferente. Vamos desvendar essa mecânica. Perfeito. Então vamos lá. Bem do básico mesmo. O que, afinal, é uma pool de liquidez? Assim, de forma simples. Olha, imagina um grande pote digital comunitário, sabe? Várias pessoas chegam lá e depositam diferentes tipos de criptoativos, moedas, tokens, e esse pote, a pool, é todo gerenciado por um contrato inteligente. É um código que roda na blockchain com regras pré-definidas. Um pote com dinheiro digital. Isso, e a grande sacada é: esse pote cheio de ativos serve para que outras pessoas possam trocar um token pelo outro ali mesmo, diretamente. Se alguém quer trocar, sei lá, token A por token B, não precisa achar outra pessoa fazendo o contrário. A pool já tem os dois e o contrato faz a troca. E o preço é definido por uma fórmula baseada em quanto tem de cada ativo lá dentro. Ah, tá clareando. Então é tipo uma casa de câmbio 24 horas automática e coletiva. Chega lá, deposita um tipo de ativo, pega outro que já está no pote e o sistema garante a troca e o preço justo, sem ninguém operando por trás. Exatamente essa é a ideia. A pool garante a liquidez, ou seja, a disponibilidade dos ativos para troca. É isso que faz as DEX funcionarem, sem parar, sem depender de um livro de ordens tradicional. E pensar que não faz tanto tempo assim, era tudo na base das exchanges centralizadas, né? Com aquele controle todo. Como foi essa virada para esse modelo de pool? Antes era só corretora centralizada mesmo. Elas controlavam o jogo todo. A mudança forte veio com o DeFi. E aí plataformas como a Uniswap, lá por 2018, foram cruciais. A Uniswap basicamente popularizou esse modelo de AMM, o Automated Market Maker, que usa as pools. E o grande pulo do gato foi permitir que qualquer pessoa pudesse fornecer liquidez para a pool. Qualquer pessoa? Sim. E não só usar para trocar, mas depositar seus próprios ativos lá e ganhar uma parte das taxas geradas. Se tornar um provedor de liquidez, um LP, sem precisar pedir permissão para ninguém, sem intermediário. Essa parte do qualquer pessoa é que realmente parece ter sido a virada de chave, né? Democratizou a coisa toda. Totalmente. Abriu uma porta que antes era fechada. E claro, depois da Uniswap vieram outras. SushiSwap, que foi um fork bem barulhento na época. Lembro disso. Pois é. Aí veio a Curve Finance, super especializada em stablecoins para trocas com pouquíssimos slippage. A Balancer, que trouxe a ideia de pools com mais de 2 ativos, com pesos diferentes. Enfim, uma explosão de inovação em cima da ideia original. Que legal ver essa evolução. Mas vamos para a mecânica. Como é que funciona essa mágica de depositar, trocar, tudo via código? Destrincha isso pra gente. Claro, o processo, de forma simplificada, segue mais ou menos assim. Primeiro, a criação ou contribuição. Alguém, um provedor de liquidez, LP, decide adicionar liquidez a uma pool, digamos uma pool de ETH e USDT. Ele precisa depositar os dois, geralmente em valor equivalente, tipo $100 de ETH e $100 de USDT. Ok, precisa ter os 2 tokens do par. Exato. Aí entra a automação do EMM. Quando alguém quer trocar USDT por ETH, por exemplo, essa pessoa interage com um contrato inteligente da pool. O preço não é fixo, ele é calculado por uma fórmula matemática. A mais comum é aquela XY igual a K, produto constante. Essa fórmula basicamente ajusta o preço
conforme a quantidade de cada ativo na pool muda. Se tiram muito ETH, ele fica mais caro ali na pool. Se colocam muito ETH, ele fica mais barato. É um equilíbrio dinâmico. Entendi, a própria troca afeta o preço para a próxima pessoa. Isso. E aí vem a geração de taxas. Quem faz a troca paga uma pequena taxa, e essa taxa é a recompensa para os LPs por terem emprestado seus ativos para a pool existir. A recompensa pelo risco e por deixar o capital ali parado, né? Exatamente. E quando o LP deposita, ele recebe de volta uns tokens LP. São como um recibo, sabe? Um comprovante digital da participação dele naquela pool específica. Serve para ele acompanhar quanto ele tem ali e para poder sacar depois. Ah, um recibo digital. E para sacar? Fácil. O LP pode retirar a liquidez quando quiser. Ele devolve os tokens LP para o contrato e recebe de volta a sua parte dos ativos da pool, mais as taxas que foram acumulando nesse meio tempo. Parece interessante, mas aí fica a pergunta, né? Por que alguém deixaria suas criptos, que podiam estar rendendo de outra forma, ou só guardadas, travadas numa pool dessas? Qual a grande vantagem para o LP? Olha, a motivação principal, na grande maioria das vezes, é financeira mesmo. Tem algumas formas de ganhar. A primeira, e mais óbvia, são as taxas de negociação. Como a gente falou, quem troca paga uma taxa, e uma parte dessa taxa vai direto para os LPs, proporcionalmente ao quanto cada um tem na pool. Se a pool é muito usada, gera bastante taxa. Ok, renda passiva das taxas. Que mais? Aí entra o yield farming, ou mineração de liquidez. Muitas plataformas DeFi querem atrair liquidez para certas pools específicas. Então, além das taxas normais, elas oferecem recompensas extras para os LPs daquela pool. Geralmente, essas recompensas são pagas no token nativo da própria plataforma. Isso pode turbinar bastante os ganhos do LP, mas, claro, também adiciona o risco do token da plataforma desvalorizar. Um incentivo extra. Faz sentido para a plataforma atrair capital. E tem mais alguma motivação? Sim, tem gente que participa também para apoiar o ecossistema. Se a pessoa acredita muito num projeto, ela pode querer fornecer liquidez para o token daquele projeto, para ajudar ele a ter um mercado mais funcional, mais fácil de negociar. É uma forma de contribuir. Entendi. Então é uma mistura de buscar lucro e, às vezes, apoiar projetos. E para fazer isso na prática, como alguém vira um LP, é muito técnico? Não é assim, ciência de foguete, mas exige sim um certo cuidado e familiaridade com carteiras digitais, como a MetaMask, e com as interfaces das plataformas DeFi. O passo a passo geral seria: primeiro escolher a DEX, a plataforma e a pool específica, tem que pesquisar bem. Depois garantir que tem os tokens do par na carteira e, importante, em valor equivalente, tipo $50 de um e 50 do outro. Certo. Aí, conectar a carteira na plataforma DeFi, aqui tem que ter muito cuidado para não cair em site falso, né? Um ponto crítico. Com certeza. Segurança em primeiro lugar. Depois, tem um passo de autorizar o contrato inteligente da pool a usar aqueles tokens da sua carteira. É uma permissão que você dá. E aí sim, confirmar o depósito. Seus tokens saem na sua carteira e vão para o contrato da pool. Ficam bloqueados lá, né? Isso. E aí você recebe os tokens LP na sua carteira. Esse é o seu comprovante. E aquelas taxas que os LPs ganham, como elas chegam? É tipo um depósito diário? Ah, boa pergunta. Não é bem assim, não. O mecanismo é mais, sutil. As taxas que os traders pagam, elas geralmente não vão direto para a carteira do LP. Elas são adicionadas de volta na própria pool. Ah, elas aumentam o tamanho do pote. Exatamente. O valor total dos ativos ali dentro vai crescendo aos pouquinhos por causa dessas taxas que entram. E como o seu token LP representa uma fração daquela pool... Ah, a minha fração possa valer mais. Isso. O valor do seu token LP vai se valorizando gradualmente. Você só realiza esse lucro quando decide sair. Aí você devolve o token LP e pega de volta a sua parte da pool, que, idealmente, vai ser maior do que você colocou no início. Entendi. O ganho é incorporado ao valor da minha participação. E depende muito do movimento da pool, né? Se ninguém troca, ninguém ganha a taxa. Exato. O volume de negociação é chave para o rendimento do LP. Pool parada não gera taxa. E onde a gente encontra essas pools? Quais são as plataformas mais conhecidas hoje? Ah, tem muitas, operando em várias blockchains diferentes. Algumas das gigantes que ajudam a entender o cenário são Uniswap, claro, a pioneira dos AMMs,
Hoje está na V3, com aquela liquidez concentrada que a gente pode falar mais depois. Roda em Ethereum, Polygon, Arbitrum, geralmente lidera em volume. Sim, Uniswap é referência. Depois tem a Curve Finance. Essa é muito forte em stablecoins e ativos que têm preços parecidos, tipo diferentes versões de Ethereum em staking. O foco dela é ter slippage baixíssimo nessas trocas específicas. Boa para stablecoins, então. Exato. Aí tem a PancakeSwap. É a gigante da BNB Chain. Começou como um fork da Uniswap, mas cresceu muito. Adicionou loteria, NFTs e um yield farming bem agressivo com o token Cake. Também tem sua versão V3 com liquidez concentrada. Pancake é super popular na rede da Binance. Sim. E temos a Balancer, que permite pools mais flexíveis com mais de 2 ativos e pesos diferentes. E a SushiSwap, outro fork famoso da Uniswap, que também evoluiu bastante. E olha, tem muitas outras, né? Trader Joe na Avalanche, QuickSwap na Polygon, osmoses no ecossistema Cosmos. Cada blockchain tem suas próprias DEX e pools importantes. É um universo bem vasto e cada uma com suas taxas, velocidade, modelo de AMM. O tal do valor total bloqueado, o TVL, ajuda a ter uma ideia da popularidade, né? Ajuda, mas não é tudo. TVL mostra quanto dinheiro tá ali, mas não diz sobre o volume de trocas, nem sobre os riscos, né? Varia muito. Bom, então, recapitulando as vantagens. Para quem troca, é fácil, rápido, sempre disponível. Isso. Negociação contínua, sem depender de achar uma contraparte. E para os LPs, a chance de ganhar uma renda passiva com as taxas e, quem sabe, com o yield farming. Exato. Além do alinhamento com a filosofia DeFi, né? Menos dependência de entidades centrais. E a acessibilidade. Em teoria, qualquer um com os ativos pode virar LP. Ok, até agora parece ótimo, cenário interessante e inovador, mas a gente sabe que sempre tem um mas, né? Especialmente em cripto. Chegou a hora da parte, digamos, menos divertida. Onde ficam os riscos? Com certeza. E aqui a conversa fica séria mesmo. CLP não é só alegria e rendimento fácil. Os riscos são bem reais e precisam ser entendidos. O principal, o mais famoso e mais contraintuitivo de todos é a perda impermanente. A tal da Impermanent Loss, ou IL. Ah, ela de novo. A IL. Explica essa bruxaria direito. Como assim eu posso perder, mesmo que minhas criptos subam de preço? É exatamente isso que confunde muita gente. Imagina que você colocou ETH e USDC na pool. Aí o preço do ETH dispara, sobe muito em relação ao USDC, que é estável. Lembra da fórmula do AEM que tenta manter o equilíbrio do valor dos dois lados da pool? Para fazer isso, o AEM vai automaticamente vender um pouco do ETH que está subindo e comprar o USDC que está parado. Ele vende o ativo que está valorizando? Sim, para manter a proporção de valor X, Y igual a K. O resultado é que, se você decidir sacar sua liquidez depois dessa alta do ET, você vai descobrir que tem menos ET e mais o USDC do que se você tivesse simplesmente segurado os dois na sua carteira, sem fazer nada. Caramba. Então, mesmo que o valor total em dólares da minha posição na pool tenha subido, ele subiu menos do que teria subido se eu só tivesse guardado. É isso a perda? Exatamente essa comparação. A perda é a diferença entre o valor da sua posição na pool e o valor que você teria se apenas tivesse holdado os ativos originais. É o custo de oportunidade de ter fornecido liquidez durante uma grande variação de preço entre os ativos do par. É o famoso ganhei, mas perdi, aquele sentimento agridoce. E o nome impermanente? É porque se o preço voltar... Isso. Se a relação de preço entre ETH e o USDC voltar para exatamente como estava quando você depositou, essa perda teórica desaparece. Mas na prática, se você saca enquanto os preços estão muito diferentes, a perda se torna bem permanente no seu bolso. Nossa, faz sentido agora, mas é traiçoeiro. E quanto maior a volatilidade, maior o risco de IL, imagino. Exato. Pares de tokens muito voláteis, tipo uma altcoin nova com o ETH, têm um risco de IL altíssimo. Por outro lado, pares de stablecoins, como o USDC e o USDT, têm risco de IL quase zero, porque os preços quase não mudam um em relação ao outro. Entendi a relação volatilidade versus IL, mas ser LP é basicamente uma aposta de que as taxas que você vai ganhar
vão ser maiores do que essa possível perda impermanente, né? Perfeito. É exatamente esse o cálculo, o trade-off que o LP tem que fazer. Às vezes compensa, às vezes não. E além da IL, que já é um fantasma e tanto, tem mais coisa para se preocupar. Ah, com certeza. Não acabou aí. Temos o risco de contrato inteligente. O código que gerencia a pool, por mais bem feito que seja, pode ter bugs, falhas, vulnerabilidades. Hackers vivem procurando por essas brechas para explorar e... roubar todo o dinheiro da pool, já vi notícias disso. Pois é, acontece. Mesmo com auditorias de segurança, a auditoria ajuda muito, reduz o risco, mas não é uma garantia de 100% de segurança. É confiar num código complexo que está gerenciando milhões, às vezes bilhões. É um risco tecnológico inerente. Complicado. É tipo confiar numa receita da internet super complexa, né? Pode dar muito certo ou pode virar um desastre completo. Boa analogia. E tem também o risco da plataforma. A própria DEX, a plataforma onde a pool está hospedada, pode falhar, pode ser hackeada, pode ter problemas de gestão ou pior. Pior como? O famoso rug pull, a puxada de tapete. Os criadores do projeto, muitas vezes anônimos, simplesmente pegam a liquidez principal que eles mesmos colocaram ou que outros colocaram, vendem tudo e somem com dinheiro. Deixam todo mundo que confiou no projeto com tokens que viram pó. Ah, o golpe clássico. Monta a barraquinha, atrai investimento com promessas mirabolantes e quando junta um bom dinheiro, some. Triste, mas acontece direto, principalmente com projetos novos, sem reputação, prometendo rendimentos absurdos. Tem que desconfiar muito. Exatamente. Todo cuidado é pouco. E ainda tem o risco dos ativos em si. Os tokens que você depositou na pool podem simplesmente desvalorizar muito por problemas do projeto, do mercado. Verdade. Não adianta ganhar a taxa se o principal derreteu. Pois é, e até stablecoins que deveriam ser seguras já mostraram que podem perder a paridade com o dólar em momentos de crise, como vimos acontecer. E por último, mas não menos importante, o risco de liquidez, o slippage. Em pools pequenas, uma troca maior pode fazer o preço variar demais durante a execução. Ufa! É uma lista e tanto. IL, bug no contrato, hack na plataforma, golpe dos criadores, desvalorização do token, slippage. Definitivamente não é para qualquer um, nem para colocar o dinheiro da aposentadoria. De forma alguma, exige muita pesquisa, entendimento e gestão de risco. E falando em gestão, ouvi falar que algumas DEX mais novas, tipo a Uniswap V3, trouxeram uma complicação extra, ou uma ferramenta extra, dependendo do ponto de vista. Os tais ranges de liquidez. Como funciona isso? Ah, sim! A liquidez concentrada. Essa foi uma grande mudança. Nas pools antigas V2, quando você depositava, sua liquidez valia para qualquer preço, de 0 a infinito. Na V3, você pode escolher uma faixa de preço específica onde sua liquidez vai atuar. Como assim uma faixa? Por exemplo, você acha que o preço do ETH vai ficar variando entre, sei lá, 1.900 e 2.100 dólares nos próximos dias. Em vez de espalhar sua liquidez por todos os preços possíveis, você pode concentrar ela só dentro dessa faixa de 1.900 a 2.100. E qual a vantagem disso? A vantagem é a eficiência do capital. Todo o seu dinheiro está trabalhando onde o preço realmente está se movendo agora. Com a mesma quantia, você pode ganhar potencialmente muito mais taxas do que na V2, porque sua liquidez não está diluída em preços que nunca vão ser atingidos e, em teoria, a IL pode ser menor se o preço ficar dentro da sua faixa. Parece bom, mas qual a desvantagem? Sempre tem uma. A desvantagem é que, se o preço sair da sua faixa, por exemplo, o ETH cai para 1.800 ou sobe para 2.200, sua liquidez fica inativa. Para de render taxas na hora. Você não ganha mais nada até o preço voltar para sua faixa ou até você ajustar a faixa manualmente. Ah, então exige um gerenciamento muito mais ativo. Tem que ficar monitorando o preço e mexendo na faixa o tempo todo. Exatamente. Não é mais depositar e esquecer. Exige acompanhar o mercado, ter uma estratégia de quando e como ajustar a faixa, e cada ajuste custa a taxa de gás da rede. É uma ferramenta poderosa para quem sabe usar, mas bem mais complexa. Entendi. É como mirar com um laser em vez de usar uma lâmpada. Muito mais potente no ponto certo, mas se o alvo se move, você erra completamente. Escolher o range certo parece uma arte, ou um pesadelo. É bem por aí. Aumenta o potencial de ganho, mas também a chance de errar e ficar de fora do jogo das taxas.
E a IL pode ser brutal se o preço sair muito da sua faixa e você demorar para ajustar. Caramba, com tanta variável, volatilidade, volume, taxas, recompensas de yield farming, risco de IL, escolher o range certo na V3. Como alguém decide onde colocar o dinheiro? Parece que precisa de uma bola de cristal. Não é bola de cristal, mas exige muita análise sim. Os fatores a considerar são muitos. A volatilidade do par, alto risco de EL versus potencial de taxas altas, o volume de negociação, essencial para as taxas, a liquidez já existente na pool, afeta o slippage e competição, as recompensas de yield farming são sustentáveis? O token de recompensa vale algo? O risco dos próprios ativos, o projeto por trás é sólido? E até a correlação entre os ativos. Pares que se movem juntos tendem a ter menos IL. É muita coisa para ponderar. Sim, e é por isso que surgiram ferramentas para ajudar nessa análise, especialmente para lidar com a complexidade da V3 e da IAL. Um exemplo que o pessoal usa bastante é o Matrix Finance Simulator. Um simulador? Opa! Conta mais disso aí, isso parece útil. É uma ferramenta online bem interessante, permite fazer o seguinte: você escolhe a DEX Uniswap V3, por exemplo, escolhe o par de tokens que te interessa. Aí você define o seu range de liquidez, se vai ser um range apertadinho, bem concentrado ou um mais amplo. Coloca quanto você planeja depositar. Ok, eu monto a minha estratégia hipotética ali. Exato. E a parte legal é que você pode simular diferentes cenários de preço para o futuro. Tipo, e se o ETH subir 10% e o SDC ficar parado? Ou e se os dois caírem 5%? Com base nesses cenários e nos dados históricos de volume e taxas daquela pool real, a ferramenta te dá uma estimativa. Ela calcula quanto de taxa sua posição teria gerado naquele cenário e qual teria sido a sua perda impermanente, IL. Uau, que ferramenta! Então dá para brincar de CLP, testar diferentes ranges e cenários de preço e ver o tamanho do estrago da IL ou do lucro das taxas antes de colocar um centavo de verdade. Exatamente. Ajuda a visualizar o impacto da IL, que às vezes é tão abstrato. Permite comparar estratégias. Será que vale mais a pena um range super concentrado, mesmo com o risco de sair da faixa, ou um mais seguro e amplo? Ajuda a tomar decisões bem mais informadas. Isso é ouro, especialmente para quem está começando ou quer otimizar a estratégia na V3. Não é garantia de lucro, claro, mas diminui a chance de levar um susto depois. Com certeza, é quase indispensável para quem leva a sério a provisão de liquidez concentrada. Faz todo sentido. Bom, saindo um pouco dessa parte mais operacional e de risco individual, para a gente ir fechando, qual o significado maior disso tudo? Por que essas pools de liquidez são tão importantes para o ecossistema financeiro, para o DeFi como um todo? Olha, elas são realmente a espinha dorsal de muita coisa no DeFi atual. Primeiro, elas impulsionam o DeFi como um todo. Sem as pools e os IAMMs, as DEX não seriam o que são. E muitos outros serviços, como empréstimos descentralizados, plataformas de yield farming, até lançamento de novos tokens, dependem ou se integram com essas pools de liquidez. Elas são a base para muita coisa funcionar, então. Exato. Segundo, elas promovem o acesso global. Em teoria, qualquer pessoa com internet e alguns criptoativos pode acessar esses mercados e oportunidades de rendimento, superando barreiras geográficas ou de acesso ao sistema financeiro tradicional. É uma promessa de democratização. Uma promessa importante, sem dúvida. Terceiro, trazem eficiência de mercado. Permitem negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, reduzem a necessidade de intermediários caros e lentos, e a competição entre as plataformas força a inovação e melhores condições. Além disso, a existência das pools facilita a arbitragem. Arbitragem, aqueles robôs que ficam comprando e vendendo para lucrar com pequenas diferenças de preço. Isso mesmo. Esses robôs, ao buscarem lucro nessas pequenas diferenças entre as pools e outras exchanges, centralizadas ou não, acabam ajudando a manter os preços alinhados em todo o mercado. É um mecanismo que contribui para a eficiência. Interessante, então, mesmo sendo descentralizadas, elas acabam se conectando e sendo influenciadas pelo mercado mais amplo através da arbitragem. Exatamente. E, por fim, elas fomentam muita inovação. Novos modelos de IAM, novas formas de gerenciar liquidez, novos incentivos. É um campo que está em constante evolução. Ufa! Que mergulho profundo, hein? Foi intenso.
Então, tentando amarrar tudo numa conclusão, pools de liquidez são esses fundos coletivos, digitais, gerenciados por código na blockchain, que permitem que as pessoas troquem criptoativos de forma descentralizada nas DEX. Perfeito. Quem coloca dinheiro lá, o provedor de liquidez, LP, busca ganhar com as taxas de negociação e, às vezes, com recompensas extras de yield farming. É uma forma de tentar gerar renda passiva com seus ativos. Sim, essa é a promessa. E é um mais bem grande. Não é um almoço grátis. Longe disso. Existem riscos sérios. A famosa e contraintuitiva perda impermanente, que pode fazer seu rendimento ser menor do que só guardar os ativos. Riscos de bugs nos contratos inteligentes, risco da plataforma ser hackeada ou ser um golpe, rug pull, e o risco dos próprios ativos desvalorizarem. Exatamente. A chave é entender a mecânica por trás, estar muito ciente desses riscos, principalmente da IL, e usar as ferramentas disponíveis como os simuladores para tomar decisões mais informadas. É uma inovação fascinante do DeFi, sem dúvida, mas exige cautela, estudo e uma boa gestão de risco. Não é para qualquer perfil. Muitos deles robôs super rápidos, que olham os preços em outros mercados, inclusive nos centralizados. Quão realmente descentralizada é a formação de preço dentro dessas pools? Será que grandes jogadores ou esses robôs não acabam tendo uma vantagem invisível, uma assimetria de informação ou velocidade sobre o usuário comum? Fica aí a reflexão sobre a dinâmica real por trás da cortina do DeFi. É uma ótima provocação para fechar. Mostra que mesmo na descentralização, novas dinâmicas e potenciais desigualdades podem surgir. Exato. E com essa reflexão, chegamos ao fim da nossa análise de hoje sobre pools de liquidez. Esperamos que esse mergulho tenha sido útil, esclarecedor e que ajude a navegar nesse universo complexo do DeFi com um pouco mais de conhecimento. Esperamos que sim. E, olha, se essa análise ajudou de alguma forma, se você curtiu essa conversa, não esquece de dar aquele like aqui no vídeo. Ajuda muito a gente a entender que tipo de conteúdo agrada mais. Isso aí. E claro, assine o canal no YouTube para não perder os próximos mergulhos que a gente fizer por aqui. Tem sempre coisa nova saindo. E compartilha com aquele amigo ou amiga que também está tentando entender melhor o mundo cripto. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Perfeito. E aproveita que já está por aqui e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita análise bacana sobre diversos temas de cripto e DeFi te esperando. Vale a pena conferir. É isso então. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima.